Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Aprendiz Reforço. Eu sou o professor Kaká e vamos a uma aula de potenciação. Essa aula de potenciação é uma aula para alunos do 6º ano do Ensino Fundamental 2. Então, é o início de potenciação. Mas, então, vamos entender o que é uma potência. Uma potência é o produto de fatores iguais, tá? Então, se eu tiver assim, ó, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, eu tenho todos fatores iguais, números iguais na multiplicação. Então, olha quantas vezes aparece o 2. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu posso escrever isso como 2, que é o chamado base, e a potência é o número de vezes que esse fator aparece. Então, 2 elevado à quinta. Então, o 2 é chamado de base e o 5 é chamado de expoente, tá? Então, na potenciação, quando a gente transforma um produto em potência, a gente vai deixar ele com uma certa base e com um certo expoente. Tá? Então, vamos a mais um exemplo aqui. Ó. Se eu tiver assim, 7 vezes 7 vezes 7. Então, a base é 7. E o expoente? Quantas vezes o 7 aparece? 1, 2, 3. Então, 7 elevado à terceira. Tá bom? Então, na potenciação, a gente faz assim. A gente tem os fatores, que são os números que estão sendo multiplicados. Tá? E aí a gente vai ver também algumas operações de potenciação. No 6º ano, tá? A gente vê algumas continhas iniciais de potência, que eu vou mostrar para vocês agora. Bom, então vamos às operações iniciais aqui. A gente vai ver a multiplicação e a divisão. Então, se a gente tiver, por exemplo, 2 elevado à quinta vezes 2 elevado à terceira. É a mesma base. Então, eu conservo a base e somo os expoentes, tá bom? Então, isso vai dar 2 elevado à oitava. Mais um exemplo. 7 elevado à quinta vezes 7 elevado à quarta. Então, dá 7 elevado a 5 mais 4, que é 7 elevado a 9, tá bom? Então, é assim que vai ficar a continha na multiplicação. E na divisão? Na divisão, vai ficar assim. Por exemplo, 11 elevado à quinta dividido por 11 elevado ao quadrado. Conservo a base, que é 11, e subtrai os expoentes. 5 menos 2. Então, 11 elevado à terceira potência ou 11 elevado ao cubo, tá bom? Mais um exemplo aqui. Se eu tiver 10 elevado à sétima dividido por 10 elevado à terceira. Conserva a base, que é o 10, subtrai os expoentes. Então, vai ficar 10, 7 menos 3, 4. Então, essas são as propriedades que a gente vai ver, tá? As operações de potenciação agora para o 6º ano. Então, se você está no 6º ano e você já entendeu isso aqui, tá ótimo, tá bom? Vou dar alguns exemplos de expressões, como isso pode aparecer nas continhas, tá? Então, vamos para a primeira expressão aqui, ó. 17 menos 2 vezes 2, tudo isso elevado ao quadrado, mais 4 menos 1 elevado à terceira. O que eu vou fazer aqui? Bom, primeiro eu vou resolver o que está no parênteses, dentro do parênteses. Então, vai ficar 17 menos 2 vezes 2 dá 4 ao quadrado, mais 4 menos 1 dá 3. 3 elevado à terceira. Então, agora eu faço a potência. 4 ao quadrado dá 4 vezes 4, que é 16. 3 à terceira, 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27. Bom, 17 menos 16 dá 1. E 1 mais 27 dá 28.
Maravilha. Vamos fazer o item B. 8 dividido por 2 elevado à terceira. Mais 8 menos 2 elevado à terceira. Primeiro a gente resolve o parênteses. 8 dividido por 2 dá 4. Então vai ficar 4 à terceira mais 8 menos 2 dá 6. 6 elevado à terceira. 4 elevado à terceira é 4 vezes 4 vezes 4, que vai dar 64. 6 elevado à terceira, 6 vezes 6 vezes 6, que vai dar 216. Então, 64 mais 216 dá 280, tá bom? Então, tá resolvida essas duas expressões. Então, vamos para casos especiais de potência. Bom, quando o expoente for 1, posso fazer direto a continha? Pode sim. Então, se eu tiver 7 elevado a 1, é 7. 10 elevado a 1 é 10. Se eu tiver 1 milhão elevado a 1, é 1 milhão. Então, quando o número está elevado a 1, quando o expoente é 1, é só o próprio número, o resultado, tá bom? Então, qualquer coisa elevada a 1 é ela mesma. Agora, e quando o expoente for 0? Se a gente tiver 7 elevado a 0, 7 elevado a 0 dá 1. E se eu tiver 20 elevado a 0, 20 elevado a 0 dá 1 também. E se eu tiver 4 elevado a 0, 4 elevado a 0 também dá 1. Tá, mas por que alguém elevado a 0 vai dar 1? Então, vamos dar um exemplo aqui. Se a gente tivesse assim, 7 elevado à terceira dividido por 7 elevado à terceira. Bom, 7 à terceira com 7 à terceira, fazendo o uso das propriedades, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. E isso dá 7 elevado a 0. Tá, por que 7 elevado a 0 é 1? Se a gente fizesse essa continha aqui, ó, 7 elevado à terceira, 7 elevado à terceira é 7 vezes 7 vezes 7, que é 343. Dividido por 343. O número dividido por ele mesmo dá 1. Vamos ver se dá certo? 3 elevado ao quadrado dividido por 3 elevado ao quadrado. Fazendo na forma de potência, fica 3 elevado a 2 menos 2, que dá 3 elevado a 0, que é 1. Agora, e se a gente fizer a continha? 3 ao quadrado dá 9. 9 dividido por 9 dá 1. Então, por isso que quando o expoente é 0, o resultado vai ser 1. Tá bom? Então, tá resolvido aí e explicado essa parte de potenciação para o sexto ano. Espero que vocês tenham entendido e gostado da resolução. Na descrição do vídeo tem um link com material, um resuminho, tá? E com exercícios. Pode pegar, que é gratuito. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.